de certa maneira, foram me influenciando. E eu fui ficando com muitos desejos de ter ter no desenho essa liberdade, essa espontaneidade da criança. E aí, então, aconteceu um belo dia, eu fui convidada para algum estado do Sul, não lembro se era Curitiba, o que era, não, era Rio Grande do Sul. Me convidaram para fazer uma palestra, e eu cheguei lá, tinha assim uma mesa redonda, que em geral é quadrada, com 10 palestrantes. E aí eu levei um susto, porque o assunto da mesa era reprografia. Naquela época existia, faz muitos anos, existia um negócio que assim, deixamos tirar xerox de livro, não deixamos, livros didáticos, etc. Tinha toda uma discussão, e aquela era uma mesa para discutir aquilo. E eu estava lá, eu caí de paraquedas, alguém me convidou para o lugar errado, entendeu? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu não podia também ser indelicada e dizer assim, ó, quem organizou esse negócio aqui, que me convidou para o lugar errado? Faz favor, né? Conserta o negócio agora. Também não podia ser indelicada assim. E aí, então, o que eu fiz? Eu peguei um papel, eram 2 horas de palestra, era uma coisa longa, assim. Fiquei desenhando. E esse é um dos desenhos, tinha uma canetinha, papel. Esse era um pessoal assim, meio tacanho, assim, né? E aí parece que no desenho acabei, né? retratando, ou sei lá o quê, essas pessoas. Na verdade, quando eu fiz minha palestra, né, era sobre livro infantil, eu falei assim, ó, gente, vocês façam de conta que vocês estão no recreio, tá? Depois vocês voltam para o assunto. E aí, então, esse desenho especificamente, que é um desenho que eu guardo com muito carinho, acabou também sendo muito importante, porque eu falei assim, agora eu consegui uma coisa que eu queria há muito tempo. E isso acabou entrando num livro, que é um livro de matemática, que se chama Problemas da Família Gorgonzola, que são pequenas histórias que são... A criança tem que fazer uma conta, no fim tem uma pergunta e uma resposta no fim do livro. E os desenhos desse livro acabaram ficando muito parecidos com aquele desenho que eu fiz na palestra, né? Que era uma coisa meio suja, apesar de ser... Era linda, suja e toda esquisita ao mesmo tempo. E eu consegui isso usando um outro papel, não usei... Deixei de usar o papel de aquarela e comecei a usar um papel mais duro, que privilegiava o desenho. Então, eu podia desenhar e apagar, a aquarela não ficava tão boa. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. A aquarela não ficava tão boa. Mas, como eu faço desenhos pequenininhos, eu falava assim, eu dou um jeito aqui na pintura, e comecei a fazer uma coisa que era óbvia, só que eu levei 20 anos para descobrir esse óbvio. Quem já levou assim, décadas para descobrir o óbvio, né? No lugar errado, no emprego errado, com o marido errado, com a mulher errada, né? Tudo acontece, né? Aí a gente leva, às vezes, 20, 30 anos, fala assim, opa! Então, comigo também isso acontece. E acontece também na técnica, né, até descobrir. E eu comecei a adorar fazer esses desenhos direto nesse papel, que não privilegiava a aquarela, mas que eu podia apagar e desenhar sem fazer rascunho. Então, outro livro aqui, que é o Rumboldo, né, também eu fazia nesse papel, e eu consegui um trabalho muito mais espontâneo, mais interessante para mim, né? E já em 2002, acontece que minha carreira nunca é rotineira, sempre acontece alguma coisa diferente. Aí aconteceu um livro também que era muito diferente, eu queria fazer um trabalho muito sofisticado, e acabei fazendo rascunhos, porque os rascunhos eu estava usando para elaborar a história. Eu levei 2 anos para fazer esse livro, deu muito trabalho, vai ser a primeira aproximação minha da história,
E a história não sai inteira de uma vez, ela vem aos pedacinhos, vem um pedaço que acontece, depois eu seleciono o que está interessante, o que não dá não. Então, esse foi o primeiro desenho, que acabou virando um desenho todo limpo. E é uma história de uma cidade que se chama Cacoete, um menino que tem que dar maçã. Era uma cidade muito rígida, né? Tudo certinho, tinha cheio de regras, e o presente da professora só podia ser maçã, por isso que chama Cacoete, né? E aí acontece alguma coisa na história que desmonta esse tudo certinho. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, esse é um rascunho que depois virou uma arte toda arrumadinha, tá vendo? Aqui. E tudo feito na mão. Aqui. E aí, então, para vocês verem como a força do rascunho é muito mais forte do que o final. Tá vendo? Eu não sei, até hoje eu não sei como resolver isso. Meus filhos falam, minha filha ela é a designer, ela que faz o design dos livros. Até hoje, ela fala, mãe, você devia fazer um livro só com os seus rascunhos. Mas eu acabo gostando dessa coisa muito bem acabada, muito bem costurada, cheia de detalhezinhos. Vejo que as crianças, os professores acabam gostando também, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma página de um rascunho, aí eu vou imprimindo, colando, mexendo no texto. E eu fiquei durante 2 anos mexendo nesse livro, né? Aí aparece uma bruxa na história que desorganiza toda a cidade. E a cidade acaba virando isso daqui. Ela era toda arrumadinha, ela acaba virando uma coisa desorganizada. O interessante aqui que eu queria mostrar para vocês é como que as coisas aparecem na criação em lugares, digamos assim, que eu não sei o que vai acontecer com aquilo. Então, esse desenho que foi o primeiro desenho, depois se tornou a estética de uma imagem lá no fim. Então, a gente precisa, quando cria um livro, precisa tolerar o caos, assim, porque a história não vem pronta. A gente começa, a gente não sabe onde está pisando, não sabe o que vai dar, tem coisa que presta, tem coisa que não presta, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. E a gente tem que tolerar essa coisa caótica, até que, de repente, começa tudo a se organizar, faz sentido, aí se dá mais uma boa limpada. E eu fiquei me perguntando por que eu demorei tanto tempo para fazer esse livro, depois, né? Depois de publicado, 2006, né? E eu entendi que era uma reflexão minha sobre educação. É uma coisa assim, que o mundo está sempre em movimento, sempre em mudança. Então, é como se a gente tivesse regras para reger a nossa sociedade, que elas vão se enrijecendo e, de repente, alguma coisa quebra essas regras e a gente tem que reorganizar tudo. Então, a gente vem, se a gente olhar para a nossa história, a história da humanidade, a gente vem de 2000 anos de um patriarcalismo, né? De um tipo de organização social onde você tem uma autoridade, um que sabe, o que manda, e um monte de gente que obedece. Então, o indivíduo não tem importância. A organização da sociedade era a coisa mais importante. Esse tipo de organização existia na família, no governo, na escola. É um tipo de estruturação social importante, onde o indivíduo não tinha nenhuma importância. Só que na nossa sociedade isso foi quebrado no século XX. Começou lá na Revolução Francesa e depois quebrou no século XX com o quê? Com
com a revolução dos costumes na meia da década, com Freud, com a psicologia, com a importância de que o indivíduo tem, com as duas guerras. Então, durante o século XX, a gente teve uma mudança, começou no século XIX, no século XX, tive uma mudança enorme, enorme. E nós estamos vivendo um momento agora em que a gente está reconstruindo a nossa sociedade. A gente passou dos autoritarismos para a democracia e a gente é uma geração que está aprendendo e construindo essa democracia. A gente tem a impressão que a democracia é um mar de rosas, não é. Democracia é um inferno. Por quê? Porque é a convivência dos opostos, dos conflitos. E é dificílimo ser professor e atuar porque você tem que atender uma ordem coletiva, você tem que cuidar dos indivíduos, né? A liberdade, né? A liberdade passou a ser um valor muito importante, você tem que formar eles, então você tem que fazer a mediação de conflito. É muito mais difícil educar hoje do que era. É muito mais humano, muito mais bacana, mas é muito mais difícil. E nós, então, estamos construindo esse mundo. A gente não deve achar que está no caos. É um momento de mudança. E esse livro Cacuete era justamente essa mudança. Então, essa professora aqui, ela... Tem alguém que quer ler esse pedacinho aqui? Algum professor aí quer? Tem um microfone para a plateia? Não? Quer ler? Anaí? Anaí, você é ótima para ler. Falta o óculos. Precisa ampliar? Eu até leio, mas tem que ter um óculos. Alguns dias depois, eles perceberam que o ensino escolar também tinha sido afetado pelas magias. A matemática ficou cheia de problemas. Em vez de multiplicar e dividir, agora se multiplicava, se desmotificava e desdividia. Os momentos não eram mais inteiros. Os números não eram mais inteiros, eram despedaçados. O estudo de língua tinha mudado. Além dos cacuetes, agora estudavam língua de gato, língua de sogra e língua de trapo. Complicou. Fiz um esforço. Obrigada, Anaí. Então, eu coloco no livro essa coisa que agora a gente precisa estudar. E aqui que está a importância de existir um centro de estudos de formação de professores. Antigamente não existia isso. Como? Mas agora tudo é tão água, tudo é tão líquido, né? Tudo muda tanto que a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa inventar e criar, né? Então, essa foi a importância desse livro. Aí, depois, em 2006, eu escrevi esse livro, O Felpo, que, para mim, é um livro importante, porque foi a primeira vez que eu consegui realmente colocar um sentimento, a importância do sentimento no personagem, né? Ele é um coelho que tem um problema, porque ele tem uma orelha mais curta que a outra. E ele sofreu bullying. Na época não existia isso. Ele sofreu bullying e ele ficou um cara meio neurótico, assim, meio problemático, nervoso. Ele toma remédio, a orelha dele começa a tremer e tal. E ele sofre tanto porque na infância ele tinha essa orelha mais curta que a outra, ele tinha que usar um aparelho que chamava estica-orelha. O estica-orelha, sei lá. Até que aparece uma leitora, não vou contar o final, a Charlot, que salva ele da própria neurose dele, do próprio pessimismo, da própria depressão dele.
e apresenta outro ponto de vista da vida, né? E no final desse livro tem toda uma parte assim grande, onde eu faço a descrição dos tipos de texto. Esse livro, a ideia desse livro surgiu porque eu tenho uma grande amiga chamada Ângela, que é dona da Casa de Livros, que, aliás, está aqui vendendo os meus livros para vocês, que nós fomos almoçar num sábado e ela falou assim, amanhã tem uma feira e preciso levar todos os gêneros literários. Eu falei assim, eu sei fazer isso num livro só. Metida eu, né? Não foi tão fácil. Eu fiz um texto, não deu certo, fiz outro, não deu certo, fiz esse terceiro, acabou dando certo, e é um dos livros queridos da minha coleção. Esse livro foi publicado, existe na Inglaterra, o filme se chama Fuss McFlops. Existe também na Turquia, eu não sei ler isso aqui, mas acho que deve ser Sair Kizakulak. E foi traduzido também no Chile. Ficou uma capa linda. Eles têm a liberdade de mudar a capa. E na China, que eu não tenho a capa ainda, porque está para chegar, e eu não saberia dizer o nome chinês. Então, o Felpa é uma alegria. Aí depois eu fiz um livro, voltando às minhas origens, um livro com brincadeiras, com palavras. Se chama Listas Fabulosas. É de um cara que chama Grômio, que tem mania de fazer listas, é um clube de listas. E eu trouxe esse livro aqui para mostrar para vocês que, às vezes, eu cometo grandes erros. Tem os livros que eu gosto mais, tem os livros que eu gosto menos, e, às vezes, eu cometo erros. O Grômio, na verdade, é este. Só que, na hora de fazer os desenhos, eu estava fazendo os desenhos, e eu fiz esse desenho. E eu fiquei tão envaidecida com esse desenho, que aparecia a gengiva e o aparelho de dente. Eu achei tão legal esse desenho, eu falei assim, eu vou fazer esse Grômio virar esse personagem. Só que, na verdade, não é ele. Não sei se eu consegui me explicar. É assim, como se eu tivesse passado... O Grômio verdadeiro é esse. Na hora de fazer a ilustração, eu falei assim, esse desenho aqui é mais legal. Esse aqui é mais legal. Eu traí o personagem, gente. Eu traí. Até hoje eu me sinto culpada. Só que não dá mais para fazer mais nada, porque o livro tá impresso, né? Tá lá. E não dá para mudar e escrever essa história. Falar assim, gente, desculpa, mas eu estou pedindo publicamente desculpas ao personagem aqui, porque é como se ele tivesse vida, né? E nesse livro aqui, ela tem as piores listas. Alguém quer ler? Mais alguém aí que tem óculos? Então, é um monte de bobagens, mas que é justamente, talvez, mais uma estrutura de jogo os professores pedirem para os alunos fazerem listas de coisas não usuais, né? E a lista, ela é um elemento importante de organização e de organização até da coisa. E eu gostei muito de fazer esse livro, porque eu usei aquele papel mais duro, que não precisa de aquarela, e dessa vez eu inventei de usar lápis de cor. Então, a ilustração desse livro, depois vocês tiverem a oportunidade de ver, é lápis de cor. Dá um baita de um trabalho, mas eu tenho mais controle sobre dá para apagar, dá para errar, né? Opa! Aí, esse é o penúltimo livro que eu vou mostrar. Espero que não seja excesso de coisa para vocês. Esse foi um livro que eu fiz 2 anos atrás, que é um livro também que eu acabei gostando, é um dos meus queridinhos.
É um livro que se chama Drufts, que não é nada. Drufts é uma palavra inventada. Na verdade, é o seguinte, eu vou contar para vocês o segredo. Eu sou uma pessoa, eu falo italiano, espanhol, falo um pouquinho de francês, português, mas eu sou incapaz de aprender inglês. É uma coisa que o meu cérebro não consegue aprender. Em todo caso, de vez em quando eu insisto. Então, nessa época, eu estava tomando aulas particulares de um professor para aprender inglês. Eu parecia uma retardada, assim, sabe? Não pode mais falar retardado, mas eu estou falando de mim mesmo, né? Não pode mais falar politicamente incorreto, não é? Totalmente incapaz de aprender inglês. E eu acho demais essas palavras em inglês que são assim, curtinhas, né? Resolvem, são palavras gostosas de falar. Então, eu resolvi dar um nome no livro, assim, tipo Drufts, né? Uma coisa com influência do meu professor de inglês, que não queria dizer nada. Bom, eu vou contar a história de como esse livro surgiu. Esse livro é assim, eu tenho mania, né? Agora eu parei um pouco, de ficar fazendo coisas, brincadeiras. Às vezes na mesa do restaurante, esperando a comida, assim, pega um pedaço daquela toalhinha de papel, faz um chapéu, pega uma caneta e faz umas brincadeiras só para dar risada, né? Aquilo em cima é uma cebola, gente. Parecia um chapéu, uma cebola cozida, se não me engano, de um restaurante que chama América. Aí fazia assim. Aí eu estava cansada de desenhar, porque de vez em quando cansa também. Dá muito trabalho fazer desenho. Eu falei assim, vou fazer parece que eu me coloco alguns desafios para fazer uma coisa nova. Não consigo repetir, não consigo fazer continuação do livro, sabe? Aí eu fico me fazendo esses desafios. Eu falei assim, vou fazer um livro com ilustrações com dedinhos. Só que, como tudo que eu invento, nada tão simples assim. Depois é que eu vou percebendo que eu me compliquei. Aí, já tinha celular nessa época, fui num bairro lá que vende um monte de tralha, lá em São Paulo, na 25 de março. Comprei um monte de material, enchi minha casa, meus vans de cacareco e fiquei montando coisas nos dedos. E é uma coisa incrível como dá para viajar. Só que eu viajei demais, entendeu? Isso aqui é EVA, elástico de cabelo. Isso aí também. Aquilo lá na cabeça era um anel com coiso, né? E fiquei brincando. Fiquei um tempão brincando. Eu tinha uma coleção gigantesca de coisa. Aí acontece o seguinte, só voltando aqui um pouquinho. Eu falei assim, o que eu vou fazer com esses desenhos? Eu precisava de uma história. Eu falei, não vai dar. Esse personagem não tem braço, não tem mão, não dá para ficar mudando da expressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse uma descrição, né, de quem é esse fulano, como se fossem retratos, e eu dou uma ficha do personagem. Só que estava ficando muito chato, muito sem graça. E aí, então, porque ficava parecendo que eu estava julgando o personagem, falando coisa deles. Aí, então, me deu a seguinte ideia. Puxa vida, eu podia fazer famílias inteiras. Aí comecei a fazer famílias. Né? Tem uma quantidade de fotos aqui, que vocês não vão acreditar. Assim, tem centenas de fotos que eu fiz. E aí comecei a fazer famílias e fotografar. Só que também continuava chata a minha descrição da família. Por exemplo, essa mãe era completamente neurótica. Eu falei assim, não posso colocar no livro uma mãe louca, né? Diminuir esse pregador, vocês podem ver que ele está com a parte de cima diminuída para caber na foto. Ai, meu Deus, estava muito chato e eu estava me sentindo constrangida de fazer a descrição desses personagens. Aqui as costas, está vendo? É aquela mesma foto, o avesso. Você vê que o avesso nunca é tão bonito quanto a frente, né? É cheio de esparadrapo, né? Aí eu tive uma ideia brilhante. Aí,
fazia... Isso é apito de festa. Isso aí não coube, não deu para usar depois, mas fica como ideia. Aí tive uma ideia brilhante, desculpa a falta total de modéstia, que era o seguinte, eu falei assim, eu vou botar essas histórias de família na boca das crianças. Porque aí, como criança fala, né, um monte de bobagem, pode, aí inventei uma professora. E a professora pede uma redação da família, né? Então, aí eu consegui bolar uma estrutura que ficasse mais adequada para a minha criação. E comecei a botar isso na boca das crianças, todo tipo de família. Então, acho que tem 16 ou 17 famílias no livro, cada uma de um jeito. Tem família do bem, tem família do mal. Essa, por exemplo, eles só brigam, a família Tampinhas. E eu usei essas coisas mais inusitadas, tipo tampa de shampoo, tem um que tem paninho de pia, ralinho de pia, virou um chapéu de luxo. E eu me diverti muito, né? Ó, então é isso, tá vendo? Só que acontece o seguinte, eu fiz todo o meu trabalho no celular, só que isso não dá para usar no livro, porque não tem qualidade. Então, eu tive que refotografar tudo. Deu um trabalho louco. Ó, tem as famílias do bem, que é a família Gorrinhos. Usei muita luva. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó. E deu muito trabalho, porque eu tinha que ficar posando para a gente levou 1 ou 2 meses fotografando. Essa daqui é a família Uis. E eu bolei essa família, porque falei assim, o que acontece com o dedo? Às vezes a gente corta dedo e sangra, né? Então eu inventei essa família Uis, que eles vivem se acidentando, porque eles trabalham numa fábrica de canivete. Aí depois vocês podem ler no livro, né? E aí foi uma coisa incrível. Está vendo no lado esquerdo, em cima? Esse foi a fotinho que eu fiz no meu celular. Depois, a fotógrafa, eu tinha uns papéis no fundo para a gente fotografar, estava colocando esse papel, tinha um caco de vidro no durex, que eu não sei de onde apareceu esse caco de vidro, e ela, no dia que estava fotografando o personagem da família Ui, cortou o dedo, gente. Você acredita? Olha a coincidência, a sincronicidade. Então, o dedo de trás é o meu, todo maquiado, né, para virar personagem, e o dedo da frente com sangue é o da fotógrafa. E deu muito trabalho. Eu fiquei com problema no ombro, de tanto ficar com a mão assim. Deu um congelamento. Eu fiz 1 ano de fisioterapia para consertar o meu ombro. Eu gosto muito dessa história. Alguém quer ler? Quem é que tinha voz alta lá e vista boa? Quer ler essa história? Alguém quer ler? Quer um microfone? Tem um microfone aqui na frente. Algum professor se habilita? Quanta Vai? gente tímida. Gente do céu. Oba! Tem um homem agora. Ó, que ótimo. Lê aí. And I love English. Ah. Eu disse para ela que eu adoro inglês. Ela disse que tem dificuldade para falar inglês e é a língua que eu mais gosto. That's the way it is. Família Groves. Minha família trabalha limpando casas mal assombradas. Quando voltam do trabalho, elas guardam as vassouras, tiram as teias de aranha das roupas e passam o rotor desarrepiativo nos cabelos. Essa, meu Deus, profissão é um pouco estressante. Isso. Tem dias que eles limpam casas tão assombradas que chegam hiper cansados. Até seu jantar. Aí,
nem jantam, nem nada, vão direto para a cama. Nessas noites, o jantar, a janta só com a minha avó. Eu janto só com a minha avó. De desobedecer as regras da casa e me conta histórias horripilantes.